noite a todos, muito bem-vindos. É sempre uma alegria para nós estarmos aqui em nome de Jesus. Lembrando sempre que todos somos importantes na reunião. Nós podemos ajudar aqueles que não têm condições de chegar até aqui. Vamos mentalizar pessoas que nós conhecemos e que estão precisando de ajuda. A nossa conversa de hoje é muito interessante. Lei de amor, esperança e caridade. Vamos ver o que a doutrina espírita traz para nós. Então, muito obrigado pela presença e nós vamos começar a nossa reunião. Então, vamos continuar nosso estudo do Livro dos Espíritos e hoje o assunto é Justiça e Direitos Naturais. Antes da gente entrar propriamente no assunto, nós não podemos esquecer de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar que quando o Emmanuel começou a auxiliar o Chico Xavier na missão dele, no compromisso na Terra, ele disse o seguinte, que se algum dia ele falasse alguma coisa para o Chico Xavier, que estivesse contra aquilo que Allan Kardec trouxe e que Jesus disse, para o Chico Xavier esquecer ele e ficar com Jesus e com Kardec. Então nós vamos ver algumas coisas a respeito da lei que Jesus trouxe para nós, porque a doutrina espírita é a terceira revelação. A doutrina espírita é o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo para os nossos dias, para as nossas vidas. Porque ele disse que ele não poderia falar tudo, porque o povo não estava preparado. E muitas pessoas não estão preparados ainda para o ensinamento da doutrina espírita. Porque o ensinamento é profundo, filosófico, científico e que nos leva à religião. Porque só uma doutrina científica, só a filosofia de vida que muda a gente para melhor, é que vai levar a gente a uma religião da lógica, do ensinamento, a gente ter uma fé raciocinada. Nós não vamos falar alguma coisa e acreditar em alguma coisa porque alguém falou. Nós vamos investigar e ver se aquilo tem lógica. Essa é a doutrina espírita. É uma doutrina que pode encarar todos os ensinamentos humanos em qualquer época da humanidade, sem medo de contradição. Então nós vamos começar a nossa reunião. Evangelho de Mateus, capítulo 5, ensino a respeito da lei. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Um minuto só. Então olha só, Jesus não veio modificar a lei. Jesus veio cumprir a lei. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele deu o exemplo para nós, porque falar é fácil. Agora vamos ver o exemplo. Nós só mudamos alguém que está do nosso lado pelo nosso exemplo. Quando nós não temos atitudes, quando nós não temos moral e quando nós não temos exemplo da doutrina de Jesus Cristo, nós não conseguimos mudar ninguém. Por quê? A pessoa vai ver aquilo que a gente tem de negativo. Nós podemos fazer 1000 coisas positivas, mas uma coisa negativa que a gente fizer, aquilo fica marcado. Nós sabemos disso. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Olha só para a gente ver. Nós estamos vendo isso muito através das doutrinas, das religiões. Pessoas que não dão exemplo, que estão vivendo à custa da religião, vai acontecer com eles isso daqui, ó. Além deles desrespeitar os mandamentos, eles ainda ensinam errado, porque virou comércio. E nós não estamos falando muito longe, não. Até dentro dos pseudos centros espíritas, eu digo pseudo porque um centro espírita sério não tem cobrança. Tem contribuição aquele que queira dar uma contribuição, porque nós não podemos viver sem matéria. Mas onde se fala em dinheiro, nós precisamos sair fora. Então, se alguém se torna espírita, o lucro é dele. O espiritismo não vai ganhar nada com isso, porque nós é que vamos
nos satisfazer e nós é que vamos mudar a nossa vida para melhor, frequentando e conhecendo o Espiritismo. Mas o Espiritismo ainda não é a melhor religião. Nós sempre comentamos isso aqui. Qual é a melhor religião? Aquela que muda o homem. Porque muitas vezes a pessoa, ele não está à altura da compreensão da doutrina espírita, mas ele está à altura de uma outra doutrina. Então, aonde ele se encaixar, aonde ele entender que ali é o lugar dele, nós sempre repetimos isso, ali é que ele tem que ficar. Porque Deus é um só, e Jesus Cristo é um só também, e é o governador do planeta Terra. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Olha só para vocês verem, no livro dos Espíritos está escrito o quê? O átomo de hoje será o anjo amanhã. Assim como o anjo de hoje foi o átomo ontem. Então, a nossa progressão espiritual, nós passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, para chegar no homem, nós vamos chegar nos anjos. Numa trajetória longa, muito longa, que nós não temos condições de descrever. No livro dos Espíritos está escrito, quando começou o Espírito. E eles dizem lá que nós não temos ainda entendimento para isso. Olha só para vocês verem, tem coisas que não estão na nossa alçada. Nós somos muito pequenos em termos de compreensão, porque pode nos perturbar. Por isso que o passado nosso está apagado, porque senão perturbaria o nosso progresso na nossa atual existência. Então está escrito aqui, ó, os escribas e os fariseus, Jesus fala que eles colocavam fardo pesado para outros carregarem. Então todos aqueles de doutrinas que ditam regra para que o outro siga, ele está completamente errado. Ele tem que seguir. Nós que estamos no centro espírita, nós precisamos primeiramente fazer. E olha só o que nós recebemos de orientação quando nós abrimos o Centro Espírita Chico Xavier. Auxilie primeiro, pergunte depois. Olha só, essa é a doutrina de Jesus. Ele não perguntava quem é, de onde você veio, o que você processa, qual é a sua doutrina. Primeiro ele ajudava. Ensino a respeito da ira. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha que mensagem dura para nós, mas é a realidade. Por exemplo, aqui, eu porém vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Aonde está esse julgamento? Aonde está esse tribunal? Na nossa consciência. Ninguém pode apagar nada da nossa consciência. Nós temos o nosso corpo mental, está tudo gravado ali. Então não tem como, esse tribunal é a nossa consciência. Por isso que muitas vezes a Igreja Católica tem até uma coisa muito interessante que é a extrema-unção, para que o cara confesse ali de última hora. Pode não mudar nada na vida dele, mas vai ser uma coisa que ele vai pôr para fora, e nós vemos isso no livro Ação e Reação do André Luiz. Nós vamos ver espírito ali, que ele se comprometeu muito, se arrependeu e está sendo ajudado do outro lado. Embora tenha que repetir a experiência, porque nós estamos numa escola. O que a gente faz na escola? A gente vai estudar, fazer o exame e muitas vezes nós somos reprovados. Quando a gente é reprovado, a gente é obrigado a repetir a mesma experiência. Então está dentro disso daqui. Olha só. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus tinha que usar essas palavras duras, porque o povo era um povo endurecido. Até hoje nós somos endurecidos, nós temos uma resistência em falar em nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas têm vergonha de falar em nome de Jesus. Olha só para vocês verem. Então imaginam naquela hora que ele estava trazendo uma coisa moderna, uma coisa que ia mudar totalmente a humanidade, uma revolução na vida de todos nós. Então ele dividiu inclusive o tempo, nós sabemos disso, antes e depois do Cristo. Ensino a respeito do adultério. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração.
A mulher era muito judiada naquela época. A gente sabe que a mulher ela era repudiada, inclusive, quando ela estava menstruada. Nós vamos ver isso no Velho Testamento, que ela era considerada imunda. E Jesus ele veio defendendo. Para quem que Jesus apareceu a primeira vez depois que ele ressuscitou? Para uma mulher. E olha só para vocês verem. Quando estavam os apóstolos reunidos, e ela comentou, eles não acreditaram que ele tinha aparecido para ela, porque a mulher era considerada inferior ao homem. E a mulher é mais sensível. E nessa época ele está dizendo aqui, ó. E muitas vezes o pensamento é que leva a gente para o buraco. O pensamento é negativo. Então as mulheres, principalmente essas que se fotografam nua, se não tivesse uma proteção espiritual, ela seria fulminada pelo pensamento masculino. Então vocês imaginam a responsabilidade de uma mulher que ela tira foto nua e que põe em revista e que todos vão ver aquela revista. Imagina quem está vendo a revista, o pensamento é força. Nós vamos ver isso nos livros do André Luiz. Nós vamos ver isso no livro, Nos Domínios da Mediunidade. Ondas, vibrações, mentes poderosas. Nós recebemos mentes poderosas que nos derrubam. Muitas vezes nós temos alguma enfermidade que não são enfermidades físicas, são influências negativas espirituais de pessoas encarnadas que muitas vezes convivem conosco. Olha para vocês verem. Por isso que a doutrina espírita vem esclarecendo a gente. A gente tem uma barreira, mas muitas vezes a gente abre espaço. Ensino a respeito de juramentos. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Olha só para vocês verem como que a nossa justiça ainda está atrasada em relação às coisas espirituais. Hoje a pessoa é obrigada a jurar que ele não vai mentir. Nós vimos que Jesus falou aqui. Ouviram o que foi dito aos antigos. Ouviram o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Olha Jesus revolucionando os ensinamentos. Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese alguma. Não jureis em hipótese alguma. Mas muitas vezes a pessoa, para se autoafirmar, eu juro que aconteceu, eu juro que aconteceu aquilo. Nós não precisamos jurar. O homem verdadeiro e a mulher verdadeira não precisa fazer juramento, é o que ele está dizendo assim. E olha que coisa interessante para nós. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que só o cabelo fique branco ou preto, mas tem tinta hoje, né? Então, que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. Então a pessoa muitas vezes fica se autoafirmando e repetindo toda hora a mesma coisa. E aí é lógico que tem alguma coisa errada ali. Porque a palavra é essa daqui, ó. Aconteceu sim, aconteceu não. E está encerrado. Um não é sempre um não. Nós não precisamos gritar um não. Nós podemos falar um não baixinho. E nós podemos falar um sim baixinho também. Mas a gente às vezes se desespera, se desequilibra e grita, né? Mas está aqui, palavras de Jesus para nós. Ensino a respeito da vingança. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Olha só para vocês verem. Esse daqui, oferecer a outra face, isso não quer dizer que nós vamos dar a face para a pessoa bater, não. É a gente não revidar. Porque muitas vezes nós consideramos a justiça e às vezes não é justiça, é vingança. Muitas vezes aquilo que é justiça é uma coisa que não é legal. Vai ser ruim para o outro e vai ser bom para nós. Então nós precisamos ver se realmente é justo aquilo que está acontecendo. Aí vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Amai vossos inimigos. É uma mensagem de um Espírito superior para nós. E está lá dizendo o seguinte, amar os vossos inimigos não é você abraçá-lo,
não é você ficar junto com ele, porque muitas vezes ele não quer. É você não desejar mal para ele. É você não querer o mal dele. É você não fazer nada para prejudicá-lo. Isso daí já é muito importante. Porque se alguém é nosso inimigo, eu sempre comento, o problema é dele. Nós não podemos ser inimigo do outro, porque aí o problema vai ser nosso. Quando a gente tem uma ira, quando a gente tem alguma coisa que nos desequilibra primeiro a gente. A gente tem raiva do outro, e se o outro progride um pouco na vida, a gente fica com mais raiva ainda. E a gente prejudica a nossa vida. E aí tem problema físico, tem uma série de problemas. Por quê? Porque nós não estamos exercendo a justiça trazida por Jesus para nós. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Então, muitas vezes, a gente não precisa emprestar, mas também não precisa virar as costas. Sempre tem uma desculpa ali na hora, porque muitas vezes a gente sabe que a pessoa não vai pagar. Aquela história dos 2 compadres lá, que o compadre veio pedir o dinheiro e o outro emprestou para ele, e depois ele não pagava, eu pago com 20 dias. Não, se você pagar com um mês, tá bom. Passou 90 dias, o cara não pagava, ele foi lá cobrar. Tá bom, compadre? Não tô bom, não. Não tô muito bom, não. Tô apertado. E não pagou. Então, nós precisamos ter. O que Jesus fala para nós? Olha tudo que Jesus trouxe. Nós estamos vendo isso daqui porque ele tinha que ser duro, realmente, com aquele povo lá. Sede manso como uma pomba, mas sede prudente como uma serpente. Por que que nós temos discernimento? Por que que nós temos o pensamento? Por que que nós temos lucidez? Para a gente analisar as coisas. Até em relação a alguma coisa que a gente vai fazer, algum negócio, alguma coisa, muitas vezes a gente acha que está levando vantagem e no fim o prejuízo vem. Então tudo tem que ter uma lógica na nossa vida. O amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E, se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Olha só, e nós vemos, eu sempre comento que os mestres se convergem e os dirigentes de doutrina se divergem. Nós vemos que muitas doutrinas, eles só saúdam os que são da doutrina deles. Eles são todos irmãos. Então, olha só para vocês verem. Eu tive até uma decepção com um amigo meu, que ele falou: não, Norim, você é do mundão, vou fazer um churrasco aqui, mas só para os irmãos da igreja. E o crente ia comer uma carninha, porque ele tem dinheiro, ia ser uma carne boa, né? Mas eu já caí ali na hora, porque ele falou: não, é só para os irmãos, você é do mundo aí. Aí ele tem uma empresa, eu falei: então você tem que trabalhar só para os seus irmãos. Você não pode trabalhar, que você está pegando dinheiro do mundo. Então, olha só, a falta de discernimento, e que Jesus fala aqui. E como que nós vamos amar os nossos inimigos? Aquilo que eu comentei antes, não desejando mal para eles. Mas de todo jeito, se a gente fez algum inimigo, nós vamos ter que amá-los, queira ou não queira. Porque tem a reencarnação, virão nas nossas famílias. Com certeza virão nas nossas famílias. Nós estamos enjoados de ver exemplo, de ver diferença entre familiares. Pessoas que às vezes você vê, ele não é bom, esse cara acho que não é da mesma família. Mas ele veio ali por quê? Porque tem alguma coisa para ser acertada. Então, realmente, a reencarnação é que vai fazer com que a gente ame os inimigos, queira ou não queira. Aqueles que nós fizemos como inimigo. Agora, se ele foi nosso inimigo, aí o problema vai ser dele numa outra encarnação. Porque nós não temos nada com isso, ele vai pegar um outro. Nós estamos livres dessa. Isso não é o karma, não, que nós vamos ter que repetir aquilo que aconteceu conosco. Nós podemos mudar a nossa vida, o destino nós fazemos. O sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas. Tanto está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento,
mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem. Eis porque encontrareis frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça que entre os que têm muito saber. Então, agora aqui nós entramos no livro dos Espíritos. Então, cultura não quer dizer sabedoria. Sabedoria é uma coisa, cultura é outra. Por isso que os Espíritos estão respondendo aqui, ó. Frequentemente entre homens simples e primitivos, né? Ele tem uma noção mais exata de justiça. A gente vê muito isso daí. Eu vi isso na tribo do Cinta Larga, em Rondônia. Olha só para vocês verem. A divisão deles lá, principalmente o respeito entre eles. Isso numa época que faz muitos anos, uma época bem primitiva ainda em relação agora, porque 50 anos atrás, 40 anos atrás, aquela região lá não tinha energia, não tinha nada. Então ali eu vi o respeito entre eles ali, e são considerados o quê? Né? Inferiores à raça branca. Mas entre eles ali tinha uma solidariedade, que muitas vezes a gente não vê na nossa cultura aqui, dos homens que considerados civilizados. Então está dentro disso daqui. Aí na pergunta 647 e na 648 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver uma coisa interessante lá. Divisão das leis naturais, onde é dividido em 10. Mas isso vai ser um assunto para a próxima semana. Na próxima semana nós entramos numa pergunta só, aqui, que eu achei muito interessante para nós, falar de Jesus, falar da lei que Jesus trouxe, e que a doutrina espírita prossegue com ela, de uma maneira diferente, mais compreensiva para nós nos dias de hoje. Aí nós vamos ver alguns livros, principalmente um livro, Amor e Sabedoria, de Emmanuel, o guia do Chico Xavier. Olha só para vocês verem. O problema do ser, do destino e da dor, Leon Denis. A grande síntese, que não é nem de um homem espírita, mas do italiano Pietro Baldi, que trouxe para nós isso daí. Então a gente vai vendo esses livros, nós vamos vendo as informações da doutrina espírita, trazendo para nós um esclarecimento lógico e claro para nós, dentro desse assunto aqui, que tem muita coisa para a gente conversar. E se a gente seguir aquilo que Jesus trouxe para nós vamos enfrentar tudo e nós vamos vencer tudo. Cada um faz o seu pedido mental, busque aquilo que mais incomoda, que com certeza nós vamos receber ajuda. Nós precisamos aprender a conviver com as diferenças, respeitando-nos uns aos outros. E a Basílica do Senhor do Bonfim é esse lugar que acolhe a todos, que recebe a todos e que reconhece o valor, a dignidade de cada pessoa. Então é uma alegria contar com a presença de Divaldo Franco aqui na nossa Basílica Santuário e dizer que nós somos todos irmãos. Divaldo Pereira Franco, com muitos méritos, com muita honra, foi agraciado com essa honraria pelas obras sociais, pelas obras de caridade. São obras muito grandes e de repercussão pública. É uma motivação para que outras pessoas, outros homens, outras mulheres sigam esse mesmo exemplo, como foi o exemplo de Irmã Dulce, nossa Santa Dulce, semelhantes à obra de Divaldo Franco. Tem um grande significado, porquanto as religiões têm como fundamento básico unir as criaturas humanas. Todas elas têm a mensagem de amor, de misericórdia. E não se justifica que os seus membros se arvorem em adversários uns dos outros, porquanto a fonte geral é Deus. E o veículo dessa fonte é a caridade através do amor. Desde que estejamos unidos pelos laços sublimes do cristianismo, a doutrina libertadora de Jesus, cabe-nos mais do que nunca unirmos-nos com uma força poderosa contra o materialismo que conspira para a destruição da sociedade.
Vamos lembrar de Jesus. Todos nós temos um grande valor. Deus se preocupa conosco, por isso nós estamos aqui. Somos todos irmãos, um pode ajudar o outro, independente de doutrina, independente de qualquer coisa. Quando a gente sente que alguma coisa não está legal, vamos conversar com alguém que a gente tem confiança. Vamos pôr para fora aquilo que a gente tem, que com certeza as companhias negativas que nos envolvem, elas são afastadas. Então, olha aí, vamos pedir a Deus pelas nossas vidas, vamos aproveitar a oportunidade de estarmos aqui na Terra. Só Deus nos deu a vida e só Deus pode nos tirar a parte física, porque a vida continua. A vida, nós somos imortais. Nós não vamos morrer jamais, por isso do sofrimento. Aquele que vai contra a vida física dele, cometendo inclusive suicídio, no plano espiritual ele sofre muito. Às vezes ele quer reaver o corpo e não consegue. Aí nós vamos ver isso num livro, a história de Marilyn Monroe, aquela atriz que influenciou a juventude nos anos 60. Encontro em Hollywood chama a história. Está no livro do Chico Xavier, Humberto de Campos. Nós vamos ver a história dela ali. É um exemplo para nós. Então que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que a gente tenha muita paz, tenha um bom final de semana com muita saúde e estamos juntos. Muito obrigado pela presença. Que Deus nos abençoe.